como nossas crianças estão reagindo durante o isolamento social frente aos desafios das novas rotinas tem preocupado as famílias. Para entender melhor como ajudá-los a passar por este momento complexo de forma mais tranquila e equilibrada, conversamos no Vitalidade de hoje com a educadora especial Tatiana Nese. Formada pela UFSM, ela é especialista em psicopedagogia clínica e institucional e atua na avaliação e intervenção das dificuldades e transtornos de aprendizagem, autismo, assessoria e consultoria online e presencial e assuntos relacionados ao desenvolvimento infantil. Tatiana, então, seja muito bem-vinda aqui no nosso programa Vitalidade, hoje falando um pouco mais, então, como conduzir, como a família pode ajudar, então, os pequenos a passar por essa fase de forma mais tranquila, né, e não traumática. Olá a todos, então, muito obrigada, Tati, pelo convite, é um prazer poder participar do programa Vitalidade e trocar algumas ideias nesse momento tão difícil para todos, né, e não menos difícil para as crianças, né? Então é com um enorme prazer que eu estou aqui para a gente poder compartilhar uma ideia. Tati, como os pais, então, a família que convive com a criança pode ajudá-las nesse momento, então, como podem lidar melhor com a frustração dos pequenos que há tanto tempo estão sem poder sair de casa e estão numa rotina totalmente diferenciada da que eles tinham antes, né? E foi uma coisa muito rápida, né? Que aconteceu sem um preparo deles para que isso acontecesse. Então, como os pais podem ajudá-los nesse momento? Então, né, Tati, nos foi dado uma nova rotina da noite para o dia, né? Pegou todos muito despreparados, tudo muito rápido e intenso. E aí sim vem a questão da frustração muito forte. E para o adulto, para os pais conseguirem trabalhar essa frustração com a criança, eles precisam, né? O adulto precisa estar regulado emocionalmente para conseguir conduzir isso com a criança. E a melhor maneira, nesse momento, vai ser o acolhimento, né? Confortar essa criança, conversar, estreitar os vínculos para conseguir, então, passar por esse momento. Se para nós que somos adultos, né, e entendedores melhor da situação já é uma fase bem complicada, né, é difícil para nós também mantermos um equilíbrio de todos os dias estarmos bem, né, fisicamente, psicologicamente falando. Para os pequenos que não têm esse entendimento, também acredito até que seja mais difícil. E às vezes dentro de casa as famílias têm crianças de diferentes idades, né? Você acredita que para os maiorzinhos ou mesmo para os adolescentes é mais difícil do que para as crianças que têm 1, 2 anos essa nova rotina? Eles percebem e também manifestam os seus sentimentos de formas diferentes? Então, Tati, com certeza, sim. Há uma diferença na questão compreensiva, né, do adolescente e da criança. O adolescente, por si só, já consegue expressar, verbalizar melhor os seus sentimentos, né? Enquanto a criança ainda é difícil. E esses sentimentos, em relação a esse momento, eles vão dos comportamentos habituais que essa criança apresenta, né? Então, talvez nesse momento vai ser normal que a criança esteja mais chorosa, mais inquieta, né? Brigando mais, ou talvez até mais introspectiva, mais quietinha, né? Então, é um momento que merece uma atenção redobrada dos pais para conseguir entender e poder não se tem mais o convívio com os amigos na pracinha, não se vai a festas de aniversário, né? Então, para a criança, tudo isso mexeu muito rapidamente. E agora precisa dos pais, então, para conseguir auxiliar, organizar essa cabecinha e a entender
né? O que está acontecendo? Quem é esse coronavírus, né? Como explicar a eles, por exemplo, sobre a normalidade dos fatos, né? Porque eles querem muito saber quando eles vão poder voltar para a escola, quando eles vão poder ver os amiguinhos. Se nem nós temos ainda, nem mesmo os especialistas, varia muito. Alguns dizem que esse tempo de isolamento social vai se intercalar com outras épocas em que a situação vai estar mais liberada, né? Como explicar essa normalidade e o que está por vir para eles? Então, sempre tentar ter uma comunicação muito clara e efetiva com a criança, né? E como que vai ser feito isso? Conversando diariamente, né, a situação que está se vivenciando. Obviamente, né, os adultos devem cuidar muito o que assistem na TV, se essa criança está perto ou não, mas que possa se dar uma situação diária de como que está acontecendo, como que é o cenário aqui no nosso país em relação ao coronavírus. Vou explicar para a criança que tem adultos estudando para encontrar o tratamento certo, que logo isso vai acontecer, né? Evitar que a criança tenha acesso ao número de mortes por dia, aos números de leitos de UTI nos hospitais, né? Mas passar de forma muito clara o que está acontecendo, né? E o que a gente vai, então, sempre tentando dar uma previsibilidade, embora para a gente seja muito difícil também, do que está acontecendo diariamente, né? Mas sempre com informações necessárias, sem intensificar muito, né? Para não estar alimentando o pensamento da criança com situações que ainda ela não precisa vivenciar ou que ainda ela não tem condições de compreender para a idade dela. Muitas crianças vinham de uma rotina bem delineada, assim, tinham aulas de inglês, natação, outros tipos de grupos, né, nos quais participavam. E a maioria agora parece, a não ser por algumas atividades que são possíveis graças às novas tecnologias, né, de forma online, como a nossa entrevista, estão sem rotina estabelecida. Qual a importância e se é importante, né, ter horários pré-fixados, trocar de roupa, ter horários para brincar e para fazer outras atividades, né, ao longo do dia ou ao longo da semana? Isso influencia, por exemplo, nas reações que eles têm no comportamento? Sim, sem dúvida alguma. A rotina, ela é importante em tempos que não tem pandemia e em tempos que tem a pandemia também, né? A rotina é o que vai dar previsibilidade, é o que vai trazer segurança para a criança. Obviamente que não teremos nesse momento com as crianças a mesma rotina que tinha até antes do pessoal entrar em quarentena, né? Mas nesse período em casa é essencial também estabelecer uma rotina, até porque os pais estão trabalhando em casa, né? Além do trabalho em casa, tendo que dar conta dos afazeres domésticos. Então, uma rotina estruturada, porém flexível, é muito importante. Né? Ter o horário para a criança acordar, para se alimentar, o horário que a criança vai ficar junto com os pais, o horário que a criança vai estar livre, horário para dormir, né? Então, são questões básicas que vão trazer uma previsibilidade e promover uma segurança tanto para a criança quanto para os pais. Essa rotina, ela interfere, por exemplo, no momento do sono? Porque eu sou mãe, tenho várias amigas e colegas que são mãe e nós percebemos como o sono das crianças está alterado. Alguns dormem até muito mais tarde, outros têm dificuldade de dormir, acordam muitas vezes à noite, né? Outros têm dificuldades de pegar no sono, por exemplo. E essa rotina melhor estruturada durante o dia, ela se reflete também num sono mais tranquilo para a família toda? Sem dúvida alguma, né?
A questão da higiene do sono, do ritual do sono, é algo muito, muito, muito importante. É o momento que a criança dorme, e a criança da primeira infância é a prova disso, né? É o momento que ela dorme, que ela está conseguindo internalizar e assimilar as aprendizagens que ela teve durante o dia, né? Por isso que se bate, os profissionais especialistas batem muito na tecla sobre esse ritual de sono. E em tempo, né, da pandemia, isso não é diferente. A criança necessita continuar tendo, nesse momento que a criança tem alguns acordares, né, em função de todo desse movimento que está acontecendo, né, mas dentro desse sono que pode vir a apresentar alguma alteração, é importante os pais ficarem ligados também quanto ao manejo, né, para que não seja uma quebra aí de algo, de uma rotina que vinha acontecendo bem, né, e que daqui a pouco, por esses acontecimentos, possa vir a regredir, né. Então, é esperado, sim, que nesse momento o sono possa estar mais desorganizado, mas que não se perca os horários, né? A rotina do sono, higiene do sono é primordial, principalmente na primeira infância, levar em consideração o momento maior da produção da melatonina, que é o hormônio do sono, né? E que vai fazer toda a importância no desenvolvimento da criança. Você falou em primeira infância vai até aos 7 anos de idade, mais ou menos, ou ainda é anterior? Isso, ele se constitui até os 4, 5 anos de idade. Ainda sobre o sono, é importante ressaltar a questão dos horários, né, da criança iniciar o sono. A gente sabe que na primeira infância tem o horário de produção da melatonina, onde é mais intenso, né, para a criança, e aí a necessidade de respeitar esses horários e se ter um ritual aí do sono. E como que você acredita que os pais possam auxiliar melhor? Que tipo de técnicas, né, podem ser usadas para que esse ritual do sono se desenvolva de uma forma mais tranquila? Exato. Então, o primeiro passo é poder conectar com essa criança, né? Acessá-la. E para acessar, nada melhor, né? Tá? Os eletrônicos, o uso de telas, no mínimo 2 horas de antecedência antes de atividade de brincadeiras, né? Optar por brincadeiras tranquilas ali em volta de 2 horas antes de dormir também, para que a criança já consiga ir relaxando. Um bom banho antes de dormir também, né? Para que depois já possa ir ao quarto e já fazer todo esse ritual do sono. Você falou das novas tecnologias e é inegável todo o papel que ela tem importante na comunicação e até mesmo se utilizado de uma forma equilibrada para as crianças, mas o que a gente percebe hoje é a dificuldade que as famílias têm de definir horários para que os filhos fiquem na frente da televisão ou jogando, ou o videogame, ou Netflix e outros sites de filmes, né? Ou no celular. Então, como a família pode se organizar melhor, né? Porque a gente percebe também que muitas crianças estão deixando de brincar para ficar na frente, então, dessas tecnologias. Ela é importante? É, mas até que ponto, então, para que seja de forma saudável? Ótimo. Então, essa tua pergunta, Tati, é muito importante e os pais vêm trazendo muito nos atendimentos essa dúvida. Obviamente que nesse período de pandemia, os pais vão ter que flexibilizar um pouco mais esse uso dos eletrônicos, dos games, enfim, né? Mas precisa ter cuidado. Esse flexibilizar um pouco mais é um pouquinho mais mesmo, nada muito exagerado. Por quê? Porque o uso excessivo, né, também vai trazer e traz, né, muitas alterações significativas no comportamento. Pode intensificar a questão da ansiedade, questão da agitação, privação de sono, né, modificação na questão da alimentação, da interação com as outras pessoas que estão dentro de casa com a criança, né. Então,
É esperado que se use um pouco mais, sim, mas esse pouco mais é um pouquinho a mais mesmo, né, para poder cuidar dessa questão emocional da criança também. E o papel do brincar e do ler, como nós, como pais, podemos incentivar ainda mais isso nas crianças? Então, aí vem muitas dicas, né? Mas Fica é à importante vontade, a gente então. pensar. Oi? Fica à vontade para compartilhar conosco. Então, esse momento do brincar, né, de construir a questão da leitura também, é algo que não precisa e não tem que acontecer só agora, né? Isso precisa acontecer sempre, diariamente. Nessa rotina também vai estar incluído o momento da família brincar com a criança, né? Do momento da criança brincar sozinha, muito importante, é um momento também que ela vai fazer a criatividade dela, né? O adulto, às vezes, traz as questões que não sabe como brincar com a criança, e aí não precisa saber brincar. Às vezes está ali disposto a aprender, a criança vai conduzir os pais. Eles são ótimos em criar brincadeiras e convidar o adulto para entrar nesse mundo. E esse mundo do brincar é muito importante, é onde a criança vai estabelecer e concretizar as habilidades que ela precisa lá na frente, tanto para o período, né, cognitivo, né, escolar, quanto para as questões emocionais. Momento de leitura. Os pais são um grande exemplo disso, né? Se é uma família que lê, que tem esse hábito diário, obviamente que os pequenos vão ter esse interesse desde cedo. Se é difícil para o pai tirar aquele tempinho nesse momento da pandemia para brincar, quem sabe então um momento para conversarem, né, para lavarem uma louça juntos, para molhar as plantas, fazer uma receitinha, ou simplesmente para ficar ali pertinho, trocando uma ideia, conversando como foi o dia, né? Mas esses momentos, esse brincar é muito mais do que brinquedo, né? É saber que a gente pode brincar sem brinquedos também, né? Na interação, na troca e na criatividade. Vale tudo, né? E o momento dos pais estarem ali com as crianças é estar realmente presente, né? Poder deixar o trabalho lá concluído no dia, deixar o celular e aproveitar. Nem que seja um tempinho curto, mas esse tempo vai fazer a diferença para os pequenos. Os lares brasileiros têm uma estrutura bem diferenciada, né? A gente sabe que algumas realidades têm casas mais amplas, com pátio, local verde, mas outros também moram em apartamentos pequenos, em comunidades. O importante é achar uma forma de explorar a criatividade e manter as crianças ativas também durante esse período. Perfeito, Tati, isso mesmo. Mesmo que a família more, né, em apartamento, ou enfim, que não tenha esse espaço físico, é importante diariamente que se possa deixar um tempo, então, nessa rotina, para uma caminhada na quadra de casa, né, com os cuidados que precisa, andar de bicicleta, os dias chuvosos, quem sabe montar um circuito dentro de casa, né, com alguns desafios nesses circuitos, a criançada adora, né? E aí a gente precisa de pouca coisa, cadeiras, almofadas, travesseiros, colchonetes, e vira uma diversão, eles adoram, né? Então é realmente usar a criatividade para poder aproveitar e não deixar o corpo parado, porque a gente sabe, né, o quanto a atividade física também é importante para os pequenos. Para encerrar, então, esse nosso primeiro bloco de conversa, a gente sabe que a ansiedade, a angústia e a depressão, mesmo nos pequenos, é uma realidade nos lares brasileiros, né? Você acredita que esses sentimentos eles foram intensificados agora durante a pandemia? E como lidar melhor com eles, identificar e lidar com eles? Isso, então, com certeza pode ter acontecido sim a intensificação desses comportamentos, né? A identificação, como eu disse no início, os adolescentes talvez em alguns seja mais fácil por eles conseguirem verbalizar, contar o que estão sentindo, outros podem ter a tendência ao isolamento, né? A querer não sair muito do quarto,
ficarem mais introspectivos, né? E a criança pequena, geralmente, né, esses sintomas vêm por meio do choro, da irritabilidade, da agressividade. Então, nesse momento, o papel principal dos pais, cuidadores, é poder acolher e validar esse sentimento da criança, né? Filho, eu vi que tu tá meio chateado, eu acredito que tu estejas com saudade da escola, a mamãe também está com saudade do trabalho, de ver os colegas do trabalho, mas logo, logo isso vai voltar, né? Então, validar, é importante que a criança se sinta acolhida para conseguir também trabalhar com esses sentimentos, né? Assim como o adolescente proporcionar esses momentos de troca, mas também deixar o adolescente à vontade. Se daqui a pouco ele não está querendo conversar naquele momento, se coloca disponível, filho, vou estar fazendo, né, minhas atividades, mas se tu te sentir à vontade e quiser vir conversar, eu vou estar aqui. Então, essa disponibilidade, essa validação do que se sente, né, e o conforto é o mais importante nesse momento. Tati, nós chegamos ao final, então, desse nosso primeiro bloco. No Vitalidade de hoje, conversamos sobre como manter uma rotina familiar saudável durante a pandemia. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já. Fique conosco. Quando descobri que estava grávida, várias preocupações vieram na minha cabeça. O que ele vai ser quando crescer? Será que vai nascer com saúde? Por isso, a primeira coisa que fizemos foi o teste de sífilis no pré-natal. Quanto mais cedo a gente descobrir, melhor para tratar. Assim, a gente não só cuida da nossa saúde, mas também impede que a doença seja transmitida para o nosso bebê. Faça o teste de sífilis, proteja o seu futuro e do seu filho. Ministério da Saúde, Governo Federal. O programa Vitalidade está de volta. Hoje conversamos com a educadora especial Tatiana Nese. Ela é especialista em psicopedagogia. Então, Tati, como a gente estava falando no primeiro bloco, nós encerramos ele falando que é comum a presença da ansiedade, a angústia, até mesmo da depressão, e também é normal que esses sentimentos estejam, né, mais aflorados nessa época de isolamento, né, em função do novo coronavírus. Então, as crianças estão com sentimentos à flor da pele. Qual a importância, você falou um pouquinho disso no final do primeiro bloco, de ouvir seus prantos, né, incentivá-los a expor e explicar seus sentimentos, respeitando, é claro, como você falou, se o adolescente não quer falar no momento, mas se pondo à disposição de ouvi-lo, de escutá-lo com atenção. Com certeza, poder minimizar, né, a partir do momento que é sobre os seus sentimentos, né, dizer o que está se passando, isso faz um movimento para o cérebro processar melhor e entender, né, principalmente para criança pequena. O que é um sentimento de tristeza, que, por exemplo, esse sentimento vai vir e ele não vai durar para sempre, né? Que é um momento que isso está acontecendo, então saber identificar. Então, quanto mais tiver o apoio, né? Esse respeito do adulto poder chegar e acolher esses momentos, né? Vai ser muito mais válido para minimizar o sofrimento da criança e do adolescente. Tati, quando nós temos crianças, por exemplo, com déficit de atenção, crianças autistas ou com outros transtornos do neurodesenvolvimento, né? Os pais, os cuidadores precisam ter atenção redobrada? Que dica você deixaria para quem está nos assistindo, então? Sim, então, as crianças atípicas, né, com algum transtorno do neurodesenvolvimento, precisam de rotina, assim como as crianças típicas. O que difere nesse momento é as questões das terapias, né, com diversos profissionais, psicopedagogo, fono, psicólogo, terapeuta ocupacional, dentro do espectro do autismo, né, onde as terapias nesse momento presenciais foram suspensas,
né? Mas os pais continuam, então, tendo esse monitoramento para conseguir dar essa assistência que nós estávamos dando dentro do consultório, né? Dentro do atendimento clínico. Obviamente que não é papel dos pais serem os terapeutas, né? Mas de poder conduzir conforme nós orientamos para que essa criança não sinta muito, né? Então, é a questão, novamente, da rotina, né? E tentar incluir na rotina, então, o momento, os horários que essa criança ia na terapia para desenvolver, então, o que o profissional está passando durante esses teleatendimentos, telemonitoramentos que a gente vem fazendo nesse período de quarentena. Outra questão bem importante da rotina familiar, né, é que muitos pais estão em teletrabalho, estão em revezamento, às vezes em casa, com demandas de trabalho até mais altas do que normalmente tinham e acabam ficando mais nervosos, mais ansiosos também, né? Quando há um desequilíbrio familiar, como lidar e minimizar os impactos nas crianças, né? Porque os pais também sentem isso, né? E às vezes acaba por demonstrar algum sentimento, por chorar na frente das crianças ou gritar, ter alguma reação que não é a mais adequada ao momento. Isso acaba piorando o sentimento das crianças, né? E como conduzir melhor a situação quando ocorre esse desequilíbrio, né? Essa desarmonia. Sim, isso é uma questão bem pertinente, não somente agora, nesse período da pandemia. Isso é algo rotineiro das famílias, porque os adultos são seres humanos também, né? E não precisa ser perfeito e acertar a todo momento. É preciso entender que a criança vai reproduzir muito mais o que ela vê o adulto fazendo do que o que ela ouve ele dizer para fazer. Então, com certeza, a criança que vê os pais, né, chateados, desorganizados, alterados, aquilo ali vai estar sendo um espelho para algum momento que possa vir ocorrer essa desorganização emocional com ela, né? Então, nesses momentos que isso acontecer, não tem problema, tá tudo certo, né? Quem sabe, então, deixar acalmar, dar esse tempo, é preciso o adulto chorar, extrapolar, assim como a criança, a gente não pode podar esses sentimentos, né? Mas depois que passar, que acalmar, conversem com os filhos. Filho, o pai estava muito nervoso, né? O papai está trabalhando em casa, tem muitas coisas a resolver, então eu fiquei muito chateado, muito preocupado, mas eu quero te pedir desculpa, agora eu estou mais calmo também, né? Isso vai refletir na criança, vai trazer uma segurança, um entendimento de que o adulto também pode se sentir, né, fragilizado em alguns momentos. E muitas vezes ter esse cuidado também, né, Tati, para que isso não se volte contra a criança e vire uma guerra, né? Que a criança não seja quem eles possam ir logo descarregar, né? Então, que o adulto possa, é muito mais fácil o adulto ter um autocontrole do que a criança, né? Então, que ele possa, quando vê que está muito alterado também, daqui a pouco se retirar do ambiente, dar uma respirada, né? Poder voltar e conduzir com a criança. Então, saber dividir e exercitar esse equilíbrio emocional. Uma situação bem complexa que alguns pais estão lidando, né, é com o homeschool, né? Algumas crianças até estão em fases determinantes, como a alfabetização, por exemplo, né? É comum eles demonstrarem desinteresse nas aulas, irritabilidade, né, frente a essa nova situação. E como os pais podem fazer para auxiliar nesse processo? Nós temos também a situação que muitas escolas, principalmente da rede pública, elas não estão com homeschool e os pais estão se desdobrando para tentar fazer algumas atividades no sentido de aprendizagem também, né? Como tentar, assim, tornar esse processo mais tranquilo e que não resulte traumas também para quando a nova normalidade acontecer? Isso. Então, nesse período, então, das atividades escolares em casa, é algo que realmente vem mexendo muito e abalando as estruturas familiares, né? Num primeiro momento, eu diria que
para que se possa fazer, né, executar as atividades escolares em casa, precisa estar bem estabelecido e bem trabalhado o equilíbrio emocional, tanto da criança quanto dos pais, né? É impossível os pais conseguirem realizar algumas das atividades estando estressados, desmotivados. Obviamente que a criança vai responder da mesma forma, né? Por isso que lá no início da nossa conversa, eu enfatizei muito a questão desse equilíbrio emocional, da família poder trabalhar, aproveitar esse momento, né, para reestabelecer esses vínculos e conseguir deixar esse emocional o mais equilibrado possível, porque a quarentena, né, a pandemia vai terminar, as crianças vão voltar para as escolas, e se lá elas não tiverem equilibradas emocionalmente, não vai se conseguir dar sequência no processo de aprendizagem, né? Então, nesse momento das atividades em casa, priorizem pela qualidade, né? Não se culpem, não se sobrecarreguem, vocês não são os professores, vocês são os pais, os professores estão entendendo muito bem o papel de vocês, não é papel de pai e mãe alfabetizar, né? Mas sim de poder proporcionar um pouquinho desse dia para olhar as atividades da escola, né? Poder ver os vídeos que os professores estão mandando, ou simplesmente deixar os vídeos ali para que a criança se sinta à vontade em se aproximar, em ver, né? Então, ter essa consciência para a criança poder também levar de uma forma mais leve. Obviamente que uma criança do primeiro, segundo ano não vai conseguir ficar o tempo fazendo as atividades, em casa, ao mesmo tempo que ela fica na escola. Ela está em outro ambiente, ela está com outras pessoas, né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta, né? E pensar, né? Ter um momento da parte do desenvolvimento cognitivo é muito importante, sim, mas não nem, porque senão vai virar um momento de estresse e aí a aprendizagem não vai acontecer. Tati, a gente ouve seguido a expressão de que os filhos precisam amadurecer emocionalmente. O que essa expressão quer dizer e como os pais podem auxiliar nesse processo? Então, mais uma vez, né, esse amadurecimento vem muito dos pais proporcionam para os pequenos, né? O que eles precisam proporcionar? Tudo o que for positivo para o desenvolvimento, não só o brincar, né? O estímulo da autonomia das atividades de vida diária em casa, organizar seus pertences, organizar sua mochila da escola, arrumar seus brinquedos, ajudar a arrumar a mesa do almoço, retirar a mesa, organizar as roupas, né? Então, todo esse trabalho é a base, onde isso precisa ser bem trabalhado para ter resultados lá na frente. Muitas crianças estão passando nesse momento por fases importantes da vida, como a gente falou, né? A alfabetização, o desfraude, largar a chupeta. Outra questão bastante importante também é aprender a dormir sozinho no seu quarto, né? Esse é o melhor momento para que essas coisas aconteçam? Deve ser determinante para a escolha disso, ou é melhor esperar tudo isso passar e deixar eles mais protegidos emocionalmente ou com essas bengalas, por exemplo? Então, Tati, muito importante a tua pergunta. Não há uma receita pronta, né? Se eu falar que todos podem desfraudar nesse momento, eu vou estar mentindo. Então, depende de cada família. Eu trabalho muito com assessoria e consultoria de desfraude, e nesse momento de quarentena, ali quando iniciou março, abril, que o tempo ainda estava mais quentinho, aumentou muito a procura pela questão do desfraude, mas eram famílias que já vinham trabalhando, né, onde a criança já apresentava alguns sinais, e aí sim pôde se consolidar,
né? Obviamente que teve famílias que procuraram e que nunca, né, a criança ainda não demonstra sinais, enfim, que a gente pensou, não, vamos esperar que ainda não é o momento, né? Então, cada caso é um, e assim vale para a transição, né, do quarto dos pais para o quarto da criança, né, com a retirada da chupeta também, né? Então, cada caso é um, e cada família é uma, né? Se a família está bem equilibrada emocionalmente, se já vinha nessa caminhada com orientação profissional, o profissional vai poder dizer, né, junto com a família, em fazer essas escolhas, se é o momento ou se deve esperar mais um pouco, mas não se deve, em hipótese alguma, acelerar o processo, né, pensando que é o momento que estão em casa e que está tudo certo, né? Então, cada um tem a sua história e precisa ser levado em consideração. Antes da pandemia era comum a gente, como família, pensar que queria mais tempo para ficar em casa com os filhos, fazer atividades, acompanhar melhor a rotina deles e que não tinha tempo devido à demanda de trabalho, né? E porque estava na escola e daí estava em casa. Agora que está todo mundo junto, né? Sabemos de todos os limitadores, de todas a complexidade da situação, mas o momento é propício e é maravilhoso para se criar, se intensificar os laços familiares, né? Reforçar os vínculos com os filhos. O que os pais podem fazer, então, para tornar esse momento, né, mais com lembranças positivas, por exemplo, daqui há um tempo, para que não se pense só nas coisas ruins que é esse isolamento social, que essa quarentena deixou, mas que também nas coisas boas e nos sentimentos bons, né, que foram criados e reforçados enquanto família. Ótimo. Eu costumo dizer para as famílias que eu acompanho que quando tudo isso passar e que nesse momento a gente não pense num isolamento, né, e sim num recolhimento familiar. Um momento oportuno para se restabelecer os vínculos, né, para poder conhecer realmente o filho no seu dia a dia. Devido ao corre-corre, os pais acabam vendo as crianças ou só manhã cedinho ou à noite quando buscam na escola, né? Então é uma ótima oportunidade de se construir uma nova rotina juntos, colocar a criança nessa construção dessa rotina, respeitando que daqui a pouco, se é à tarde que ela vai à escola e que ela precisaria fazer as atividades da escola à tarde em casa, daqui a pouco aquele dia não é o dia que ela vai estar disposta para fazer à tarde. Que os pais possam dar essa escolha, né, filho, a gente precisa fazer a atividade da escola hoje. Qual o momento que tu quer fazer? De manhã, à tarde ou à noite? Ah, hoje eu quero fazer à noite. Tá tudo certo. Então, conseguir envolver a criança, ouvir a criança, vai ser muito mais fácil de ensinar ela o que se espera, né? De construírem juntos as expectativas, tanto dos pais em relação aos pequenos, quanto dos pequenos em relação aos pais. Então, esse período de pandemia veio também, ao meu ver, para fortalecer esses vínculos. É por isso da importância dos pais continuarem transmitindo amor, afeto, tranquilidade, né? Para que as crianças também se sintam mais seguras e acolhidas. O que isso vai passar, né? Explicar para elas o tempo que já passou, né? Como as coisas estão indo, que daqui a pouco a escola vai voltar e aí a rotina vai mudar novamente, e aí a gente vai precisar de um tempo anterior para voltar à rotina antiga, né? Então é tudo um processo, mas quando há um vínculo, há uma comunicação efetiva, a criança passa por esse processo de forma muito mais segura e equilibrada emocionalmente. Tati, nós chegamos ao final do nosso programa Vitalidade. Quero te agradecer pelas inúmeras contribuições e esclarecimentos que trouxe. Eu sou mãe, tenho 2 filhos em idades diferentes, mas crianças, então muitas das coisas que você falou hoje servem para a minha rotina familiar, como acredito que de todos que estão nos assistindo aqui pela TV Câmara, canal 16 da Claro Net. Então, para encerrar, gostaria que você deixasse um recado para nós, para as nossas famílias, né, para as nossas crianças, em relação a tudo o que falamos durante o programa.
Ótimo, então é reforçar o que eu comentei anteriormente, né? Sigam transmitindo o amor, a tranquilidade, aproveitam para estar pertinhos dos pequenos, pertinhos de verdade, né? Deixar um tempinho do dia o celular, a louça para lavar, as roupas para passar, né? Curtam os pequenos, aproveitem, isso vai trazer muito a questão do equilíbrio emocional. E tenho certeza que quando se tem amor, quando se tem empatia, o caminho vai ser de acertos, né? O caminho vai ser de sucesso para os pequenos, certo? Eu te agradeço, Tati, foi muito bom estar aqui, né? Ter essas trocas, a gente poder trocar uma ideia e dizer que eu sigo na torcida também para que tudo passe, né? E a gente possa, da próxima vez, estar juntas, né? Presencialmente. Com certeza. Já Muito fica obrigada. o nosso convite. Lembramos que a Tati, ela é bem ativa nas mídias sociais. Gostaria de, para finalizar, então, tu deixasse o teu Instagram e teu Facebook, que a gente já viu que tem inúmeras dicas, então, para complementar todas essas informações que você nos deu hoje. Ótimo, gente. Minhas redes sociais, então, no Instagram é @tatinese, psicopedagoga, e no Facebook, Tatinese, psicopedagoga, certo? Toda semana tem matérias bem importantes, principalmente nesse período de pandemia, compartilhado lá para auxiliar vocês. Muito obrigada. Eu que agradeço. Chegamos ao fim de mais um Vitalidade. Hoje conversamos sobre rotina familiar, especialmente das crianças durante a pandemia do coronavírus. Nosso bate-papo foi com a educadora especial Tatiana Nesi. Ela é especialista em psicopedagogia. Esse programa será reprisado aqui pela TV Câmara, canal 16 da Claro Net, e exibido também no Facebook da TV e no nosso YouTube, onde todos os demais Vitalidades estão disponíveis para que você possa assistir. Muito obrigada pela sua companhia, se cuidem e até o próximo programa.